Muito boa noite! Está no ar o programa Papo Certo de hoje. Estamos ao vivo, eu, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto é implantes dentários. E para falar sobre esse tema está aqui a cirurgiã dentista, especialista em implantodontia e prótese dentária, diretora da Clínica Oral Brasil Implantes Canoas, a doutora Giovana Vargas. Boa noite. Boa noite. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, nos envie a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 5191-444-555, que a doutora Giovana vai responder a todas as dúvidas sobre o assunto aqui no Papo Certo. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu quero iniciar esse bloco agradecendo a presença da doutora Giovana, que é cirurgiã dentista, especialista em implantodologia. Implantologia. Isso, perdão, gente, um errinho. E em prótese dentária e diretora da Clínica Oral Brasil Implantes Canoas. Ela estará conosco em 2 quintas-feiras por mês, abordando temas ligados à odontologia e desmistificando as nomenclaturas e procedimentos. Nessa noite, então, a doutora Giovana vai esclarecer tudo sobre implantes dentários e também sobre o protocolo e carga inferior imediata, mas que nada mais é do que a troca de dentadura inferior por dentes fixos. Então vamos à pergunta inicial para começar o Papo Certo de hoje. O que é um implante dentário e quais as vantagens em relação à prótese com encaixe? Além disso, em que caso eles são recomendados? Olá, boa noite telespectador. Primeiramente é um prazer para mim estar aqui na Ubra TV, a universidade onde eu fiz a minha formação. E vamos lá. A diferença entre a prótese fixa, completamente parafusada, e a prótese encaixada. Na verdade, ao meu ver, toda a diferença. A prótese fixa, completamente parafusada, ela não depende de nada. No momento que a gente instala, ali ela fica, o paciente volta a ter a propriocepção, como se fossem os próprios dentes naturais dele. A prótese encaixada, ela é uma prótese que depende também do paciente ter rebordo ósseo, mucosa. A prótese fixa, completamente parafusada, dita protocolo, ela não depende disso. A com encaixe depende disso. Geralmente, quando se tem rebordo ósseo, o paciente não busca com tanta intensidade a prótese fixa, porque a própria dentadura consegue se acomodar ali. Hoje, a prótese fixa parafusada é como se fossem os dentes novamente em boca, para poder mastigar com segurança. Para mim, a melhor vantagem da prótese fixa é a segurança. Bem, doutora Giovana, obrigado aí pela explicação do que é essa troca, né, de dentadura inferior por prótese fixa, mas sabemos que, muito além da questão de saúde, essa troca, né, para o paciente representa muito mais do que uma questão de saúde. Pode falar um pouquinho para nós quais essas outras vantagens que são inúmeras? Então, a troca da dentadura móvel, né, que é o que o paciente tira e coloca por dentes fixos, além da segurança, além da função, existe a questão estética, existe a questão da autoestima, falar com segurança, comer com segurança, né, é segurança. E segurança é muito importante. Hoje a gente sabe que comer um churrasquinho ou mastigar bem também envolve a saúde geral, né? É importante que o alimento chegue no trato
digestivo bem triturado. Isso envolve a saúde geral do paciente. Então, não é só dentro da boca, é o corpo inteiro, envolve a saúde geral. É importante e é possível de ser feito. Muito bem. Gostaria também de aproveitar e perguntar, doutora Giovana, como é feito o pós-operatório e quais são os cuidados que o paciente deve ter? Então, o pós-operatório dos meus pacientes da Clínica Oral Brasil de Canoas, ele é muito tranquilo. Ele geralmente envolve 1 dia ou 2 de pós-operatório e o paciente já consegue retornar às suas atividades. O que é a carga imediata, então? Vou exemplificar. Quando o paciente faz a cirurgia numa segunda-feira pela manhã, na sexta-feira da mesma semana, geralmente, quase sempre lá na clínica, a gente já está parafusando um trabalho provisório, porém parafusado, que nada mais é do que uma maquete do definitivo. Isso é uma característica nossa, da nossa clínica, minha. Eu mesma faço essa cirurgia, então eu acho que eu posso falar com alguma propriedade para vocês. E diferente de muitos locais onde instala-se o implante e fica meio ano de dentadura, a protocolo inferior na nossa clínica a gente já parafusa na mesma semana. Muito bem. Doutora Giovana, quando é reabilitação inferior, sempre há necessidade de enxerto ou não? Nunca há necessidade de enxerto. Por quê? Porque ela é feita numa região onde existe densidade óssea, bastante densidade óssea, que é entre os forames mentonianos, mais ou menos na região do queixo. Então, sempre temos osso nessa região. Na Oral Brasil de Canoas, nunca pedimos enxerto para protocolo inferior e sempre travamos carga imediata, sempre. Doutora, o que seria travar carga imediata para mim que sou leigo? Travar a carga imediata. Então, como é que funciona a carga imediata? A gente precisa ter travamento no implante. Esse travamento, ele precisa de osso bom, que aceite esse travamento. O que é o travamento? É a força com que o implante se une no osso, né? Então, nessa região onde a gente tem um osso denso, isso sempre acontece. Em outras regiões, onde não é tão denso, em alguns momentos a gente subinstrumenta, mas isso é assunto para algum outro dia, que a gente vai vir bastante aqui falar sobre implantes para vocês. Muito bem. Obrigada. Quero aproveitar também, então, e te perguntar qual a diferença do implante que fica completamente parafusado daqueles que são apenas encaixados? Bom, vamos lá. O trabalho encaixado chamamos de overdenture. Conforme eu disse, ele precisa ter rebordo ósseo, porque ele é um trabalho muco-implanto suportado. A gente precisa de mucosa. Também, o trabalho completamente parafusado, ele não precisa de mucosa. O paciente não tem mucosa, ele vai ficar tão bem adaptado quanto. O trabalho de overdenture, ele necessita mucosa. A maior parte dos pacientes que procura esse tratamento já não tem mais mucosa porque a sua dentadura já não adapta mais. E nessa situação, geralmente é indicada a protocolo. 90% dos casos que aparecem lá na clínica já não existe mais o rebordo e aí a indicação é a protocolo. E um erro que vemos muito que acontece é quando o paciente é indicado para fazer um trabalho encaixado e esse trabalho já não tem mais indicação por conta de não ter mais mucosa, não ter mais nada de rebordo ósseo. Então, a protocolo, ela é indicada sempre, né? Que é completamente fixa. E a overdenture, que é a encaixada, ela não é indicada sempre e geralmente quando o paciente vai nos procurar, já não existe mais esse rebordo, então dificilmente vamos ter essa indicação, embora ela ainda exista, ainda aconteça essa indicação. Muito bem, então dependendo da circunstância ainda há essa indicação. Ainda há. E doutora, quanto tempo após então essa prótese provisória parafusada podemos colocar a definitiva? Bom, isso é uma questão que envolve alguns fatores. Por que usamos a provisória parafusada no primeiro momento? Porque geralmente existem extrações. Essas extrações são feitas e a gente, como eu disse, parafusamos o trabalho na mesma semana.
Essas extrações, o rebordo ósseo e gengival, ele sofre um processo de remodelação óssea. Por que não é indicado já moldar a definitiva? Para que não haja um espaço futuramente, uma vez a definitiva instalada, entre osso e o trabalho. Como sofre esse processo de reabsorção, quanto mais extrações precisam ser feitas, mais tempo a gente precisa para esta remodelação, para que a moldagem da definitiva, por fim, fique fidedigna, que não haja espaço entre o trabalho e o rebordo ósseo, para que não passe ar quando o paciente for falar, principalmente, e não gere acúmulos de alimentos. Por isso a gente coloca o trabalho provisório, para após isso colocar o trabalho definitivo, sem que haja esses espaços. Quando o paciente recebe o trabalho definitivo, a moldagem ela é completamente fidedigna, não vão ter alterações. Existem alguns casos, sim, onde o paciente já chega sem os dentes, onde a incisão é mínima e a gente consegue já fazer a definitiva. De modo geral, a gente aguarda no mínimo 40 dias para proceder o processo da definitiva. É importante que eu fale que a provisória parafusada, ela é uma maquete do trabalho definitivo. Então, para o paciente não altera muito. E quando o paciente vai fazer a definitiva, ele não fica sem os dentes. Ele chega, remove a provisória, faz a moldagem, faz as provas e novamente coloca a sua provisória e não fica sem os dentes, né? Excelente. Isso é bem importante a gente citar. Muito esclarecedora mesmo. a sua resposta. Obrigada. Realmente é uma dúvida que nós temos o porquê. Então, é uma necessidade por adaptação do corpo para receber, então, essa prótese definitiva. Exatamente, para que fique fidedigno, para que a moldagem, para que não hajam alterações e nem surpresas no decorrer, depois que o paciente já foi para casa com a sua definitiva, feliz, para que não tenham alterações e nem surpresas, nem para o paciente, nem para nós, profissionais que estamos fazendo. Doutora, uma dúvida muito comum durante esse período em que está com a prótese provisória, pode ser consumido qualquer tipo de alimento ou somente alimento pastoso? Que eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Qualquer tipo de alimento, é feito um ajuste oclusal, muito preciso, com muito cuidado, e sim, qualquer tipo de alimento. Conforme eu falei, ela é uma provisória, que é a maquete da definitiva. Não só pode consumir qualquer tipo de alimento, como deve, porque função estimula a remodelação óssea. Essa função que a gente coloca através da provisória logo após a instalação dos implantes, ela é muito importante, e essa função é dada através da mastigação. E sim, não só pode, como deve comer de tudo. É uma maquete da definitiva. Muito obrigado, doutora. Nossa, muito esclarecedor mais uma vez. Muito obrigada, doutora. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo, lembrando que de segunda a sexta às 8 da noite estaremos aqui ao vivo e contamos com a sua audiência. Você pode nos seguir nas redes sociais e enviar sua pergunta. Temos conosco hoje a cirurgiã dentista Giovana Vargas, e ela é especialista em prótese dentária e diretora da Clínica Oral Brasil Implantes Canoas. Giovana Vargas, falando sobre os implantes dentários, então. E nós já temos algumas perguntas dos telespectadores através do nosso WhatsApp, 51 91 444 555. A Maria Fernanda de Canoas perguntou se para fazer essa cirurgia na parte inferior da dentadura, tem que mexer nos dentes superiores, doutora? Então,
Muitas vezes sim e muitas vezes não. O trabalho inferior, ele é feito baseado no arco oposto, que seria o arco superior. Se o arco superior estiver ok, oclusão ok, ainda que seja uma dentadura, tenha os dentes em estado ok, com função mastigatória, não estejam gastos, sim, não necessita mexer. De modo geral, quando o paciente chega com dentadura superior para fazer a protocolo inferior, de modo geral já trocamos a superior. Por quê? Porque a gente consegue fazer a oclusão de forma mais correta, por isso a mastigação fica muito mais eficiente e também por funções estéticas. Quando a gente faz embaixo e o paciente tem, por exemplo, que é o que mais acontece, a dentadura em cima de gasta ou de outra cor, a gente acaba tendo que usar a cor daqueles dentes que o paciente já tem e montar os dentes de acordo com aquela dentadura que o paciente já tem. Por que eu tô falando em dentadura? Porque acontece mais. 90% dos casos é protocolo inferior e o paciente já tem a dentadura superior. Então, a gente precisa organizar isso para que o paciente possa receber esse trabalho, né, essa Ferrari embaixo e que o arco superior possa acompanhar, para que haja, de fato, a mastigação, a função e também a estética, os dois, porque quem busca isso, busca os dois. E a gente devolve os dois na Oral Brasil Implantes de Canoas. Muito bem. O nosso telespectador Michel, de Sapucaia, pergunta se essa cirurgia dói muito e quais os cuidados que ele precisa ter para a cicatrização. Depende, né? Se for operado por mim, não dói. A gente usa técnicas super avançadas, tanto no transcirúrgico, que é durante a cirurgia, desde a incisão, a forma como a gente faz a incisão, para que inche menos, para que tenha menos edema, menos hematoma e menos dor. De modo geral, os nossos pacientes, eles não sentem dor, né? Claro, a pessoa tá viva e alguma sensação vai ter, mas a gente medica, existe o cuidado da medicação pós-operatória, que é muito importante. Não cuspir é muito importante. E o gelo no primeiro dia, principalmente, é muito importante. Por que do gelo, gente? Porque o gelo é o melhor anti-inflamatório que existe, né? Ele cuida do edema, ele faz a vasoconstrição periférica dos vasos. O que é isso? Ele impede que aquelas células que geram dor cheguem mais ao local. Lógico que a gente prescreve a medicação para que o paciente não tenha dor, mas o gelo, ele é de extrema importância. Por que de não cuspir? Para que não gere estimulação de sangramento, né? E para que dê tudo certo. De modo geral, os nossos pacientes no segundo dia, que é quando vão fazer a prova da protocolo, eles já estão sem dor. Se tiver algum paciente meu nos assistindo, pode ligar para cá e fazer o seu relato. Doutora, esse seu desafio aos seus pacientes, inclusive sobre a dor, é uma das questões que nós estávamos comentando anteriormente, não é? Sim. Que muitas pessoas têm esse receio da dor. E há algum caso de inflamação após a colocação dessa prótese? Ou esse tratamento ele é corriqueiro para vocês? Nós, lá na clínica, a gente faz de 3 a 4 por dia. Então, não. O que acontece? O caso ele tem que ser bem selecionado, o paciente tem que ser bem medicado muitas vezes antes e muito bem instruído no pós-cirúrgico. A oclusão ela tem que ser feita de forma correta e, como falamos anteriormente, muitas vezes temos que mexer no arco oposto. Por quê? Para que a gente leve a quase zero o índice de problemas. Por que quase zero? Porque perfeição só Deus, mas a gente leva sempre a quase zero. A gente minimiza para zerar todo tipo de risco que pode acontecer, né? E isso acontece mediante uma avaliação bem feita. Lá na clínica nós temos o raio-x, o que nos auxilia muito, porque muitas vezes
só olhando o paciente sem o exame radiográfico, a gente não consegue ver o que tem dentro ou alguma possível complicação que tenha dentro, né, do osso, onde tu não vê a olho nu. Então, a avaliação correta e a indicação correta, se é possível de fato fazer, é muito importante para trazermos esse risco a perto de zero. Muito bem. A doutora Avanusa, de Porto Alegre, quer saber se na parte superior dos dentes é possível também fazer essa cirurgia e ter os dentes fixos. Sim, é possível fazer na parte superior, inclusive essa é uma área onde eu atuo muito fortemente ali no Oral Brasil, de Canoas. É a minha área, inclusive, onde o paciente não precisa usar a dentadura por meio ano ou 4, 5 meses, onde, assim como no arco inferior, nós já parafusamos os dentes. Por que é diferente? Porque o osso de cima, ele é mais esponjoso. O osso de baixo, conforme eu disse lá no início, ele é um osso mais denso, é mais fácil de fazer. O osso de cima, geralmente, nós temos que dar uma subinstrumentada para que seja possível fazer. Existem também os seios maxilares na parte superior, onde, na maioria das vezes, quando o paciente já perdeu dentes, o seio maxilar, o que ele faz? Ele cresce naquele espaço. Então, é possível? Sim, é possível. Lá na clínica, a gente usa muito pouco enxerto, muitas vezes precisamos usar, e aí sim usamos, mas por termos essa técnica mais avançada e esse raio-x, a gente consegue já passar esse diagnóstico, se é necessário ou não, e sim, na maior parte das vezes a gente consegue. Claro, a gente tem que avaliar individualmente cada paciente e conversar com cada paciente e ver qual é a expectativa dele com relação ao tratamento, mas sim, é possível. Doutora, de Novo Hamburgo, Carlos, muito obrigado, Carlos, por participar aqui do programa, perguntou se depois de feita a cirurgia, a higienização dos dentes necessita de algum cuidado especial ou só a escovação normal basta? Então, essa pergunta é muito importante. Obrigada, Carlos, por mandar a tua pergunta. Sim, a escovação ela é feita de forma normal, como se fossem os dentes, porque a protocolo sim são os dentes, né? Não são os dentes que nasceram com a pessoa, mas são os dentes que a pessoa acabou comprando e são os dentes da pessoa. E sim, o paciente escova os dentes e temos mais um dispositivo que lá na clínica a gente indica, que é como vou higienizar entre o trabalho que está fixo e a gengiva. Existe um dispositivo que o nome é Waterpik, ele pode custar de 50 a 300, 400 reais. Nós temos uma marca que a gente prefere lá, mas o paciente pode comprar a marca que ele quiser, onde existe a limpeza sob pressão. Ele é encaixado entre a gengiva e o trabalho que está parafusado e limpa entre o trabalho, entre a protocolo e a gengiva. O nome é Waterpik. O Waterpik existe hoje, graças a Deus, o Waterpik que a gente consegue colocar na bolsa. Uma pergunta que muitos pacientes me fazem o Waterpik, só quem usa protocolo tem? Não, eu não tenho protocolo, eu tenho um Waterpik dentro da minha casa, ele limpa sob pressão, ele ajuda também para o paciente que tem mais dificuldade de usar o fio dental, e qualquer paciente, não só o que usa protocolo, pode usar, porque muitas vezes o paciente vai num restaurante ou vai viajar com uma amiga, a amiga não sabe que usa uma protocolo, então esse aparelho ele pode ser usado por qualquer um. A gente indica nessa situação, mas ele não tem somente essa indicação. A escovação, ela deve ser feita de forma normal. Por quê? Porque assim como é possível formar tártaro nos dentes, é possível formar tártaro no trabalho, na protocolo também. Por isso é importante a escovação e este aparelho a gente indica para limpar entre o trabalho e a gengiva, mas quem tem os dentes também usa. Em outro momento a gente pode conversar sobre isso, né? A gente vai vir bastante aqui, mas ele não é indicado só para quem usa protocolo, tá?
Assim, doutora, claro que quando a pessoa já faz, né, a sua carga imediata, ela já sai com os dentes perfeitos. Sim. Mas lá pelo decorrer resolve que quer colocar as lentes. Pode? Então, a lente, ela é indicada para o paciente que tem dente, que tem raiz. O paciente que está usando um trabalho sobre implante, ele não usa lentes, tá? Isso é importante, já me perguntaram também. O paciente de protocolo, ele não usa lente. A lente, ela tem indicação quando o paciente tem raiz dentária, quando tem dente. Hoje, a gente já consegue colocar lente em cima de uma coroa, de um pivô, em cerâmica. Já existe essa técnica. Mas a protocolo, ela não exige lentes. Ela pode ser feita... Ela pode não. Ela não aceita as lentes e nem precisa das lentes. Uma pergunta pessoal, inclusive, Sim. que é uma dúvida. Quando se faz a troca ou colocação de prótese de apenas alguns dentes, porque acontece também, não total, mas alguns. Como é que fica a questão de cores? Como é que ficam as cores do dente? Porque a gente sabe que os dentes eles têm diversas cores. Então, é sempre importante perguntar para o paciente a expectativa dele. Muitas e muitas e muitas vezes, ele quer os dentes mais claros. E aí, às vezes, o que ele tem é um pouquinho mais escuro. A gente indica a associação por diversas vezes de clareamento. E aí, quando ele tem os dentes também, ou um de cada cor, a gente indica as lentes. Às vezes, o paciente não quer. Às vezes, ele quer só a função. Quando ele quer só a função, como se escolhe a cor? Através do dente ao lado, né? Que é o que vai ficar mais harmônico. E quando ele quer clarear mais do que os que ele já tem, a gente precisa fazer um clareamento ou ir para o sistema das lentes. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu quero agradecer a doutora Giovana Vargas pelos esclarecimentos. Lembrando, então, que esperamos vocês amanhã, a partir das 8 horas, aqui no Papo Certo. E a doutora Giovana estará conosco durante 2 quintas-feiras do mês, também sanando as suas perguntas e as suas dúvidas em relação às cirurgias dentárias. Muito obrigado e boa noite a todos. Lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV.